Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar aqui as mulheres, essa mesa maravilhosa, composta por mulheres que representam o sistema de justiça aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Receba meus cumprimentos. Vou quebrar o protocolo e cumprimentá-las todas em nome da doutora Adriana, querida colega, amiga de longa data, da minha irmã e, por tabela, é minha amiga também. Receba meus cumprimentos. Saiba que eu tenho uma grande admiração, apreço, respeito por você e jamais não, porque eu gosto de sonhar e realizar meus sonhos, mas um dos meus sonhos era um dia participar de algum debate, de alguma mesa de congresso, evento, de discussões sobre os direitos das mulheres com você, que sempre foi uma grande referência para mim. Receba meus cumprimentos. Quero cumprimentar também minhas amigas de Ministério Público, na pessoa da doutora Carla, que tem se destacado. Carla, em todo lugar que eu vou no Brasil, todo mundo já te conhece. Pelo seu trabalho, pelo seu projeto das mulheres, somos todas, vamos mulherar. Você tem um olhar muito sensível, você tem um olhar acolhedor, humanizado, que é isso que nós, todas as mulheres, precisamos. Muito mais as de classe mais baixas, as mulheres negras e as mulheres que estão em situação de extrema vulnerabilidade, seja econômica, seja por conta da violência sofrida. Então, cumprimento todas as pessoas aqui presentes, em nome da minha colega do Ministério Público, doutora Carla, a quem também estendo aí as demais colegas do Ministério Público que não as conheço, mas que devem estar aqui ou assistindo a essa apresentação. Desembargadora, a senhora sabe que eu estava vindo para cá e sempre antes de começar uma fala, uma palestra, eu penso em uma palavra que me move naquele dia, naquele momento, porque eu acho que o momento nosso que temos que viver é o presente. Onde estamos agora? E é importante que estamos aqui, várias mulheres reunidas discutindo sobre nós mulheres, porque pouco tempo atrás sequer tínhamos esse espaço de fala, e isso já é uma conquista nossa, que foi abertas as portas por mulheres que me antecederam nas carreiras, então em cumprimento a todas elas, em nome da senhora. E faço aqui já pego um gancho do que a senhora disse, que o colega estava torcendo para dar errado. A senhora sabe que eu vi aqui uma notícia, eu sempre coloco as notícias no site, e eu faço toda manhã, eu vejo todas as notícias de mulher no Brasil e do mundo, seja do âmbito do direito, empoderamento feminino, em todas as áreas, e para colocar no site, no Justiça de Saia. E uma matéria me chamou a atenção de uma prefeita que era o seguinte, ela dando uma declaração, está no UOL. Todo mundo estava torcendo para que desse errado. As mulheres, quando elas assumem cargo de poder, parece que há uma torcida contrária para que dê errado, para que nós mostremos que nós não conseguimos conciliar a vida pessoal, a vida profissional, nós não temos força suficiente, nós não conseguimos ser felizes quando estamos em cargo de liderança, em cargos de poder, porque não há um equilíbrio de tudo aquilo que a mulher gosta e quer, que é ser feliz no modo dela, do jeito dela, casada, solteira, mãe, não sendo mãe, e trabalhando muito, trabalhando pouco, do jeito que ela quer. Então, há uma torcida, sim, contrária. Não é torcida de A, de B, até para nós não nos colocarmos também, que é um estereótipo e um mito que foi dito aqui também, acho que foi pela doutora Adriana, que nos coloca umas contra as outras, que também é um obstáculo a ser enfrentado. Não é isso. É como se a força do universo conspira contra a mulher para que nós não cheguemos lá e conquistemos os espaços, que aqui foi dito pela manhã também, que eu não peguei direito o sentido, mas deu uma pitadinha, né? E como eu sou promotora, eu posso contestar. E é bom que eu sou de outro estado, que aí também não tem problema, que aí eu falo, sem comprometer minha colega. Não, esse espaço, nós não temos que provar que a gente vai conquistar um espaço. Esse espaço é nosso, está na Constituição. Nós não levantamos a bandeira da mulher, nós levantamos a bandeira da justiça.
Nós estamos em pé de desigualdade em todos os setores da sociedade, seja no poder público, seja no poder privado, na iniciativa privada, seja dentro de casa, seja nos transportes públicos, seja nas academias, em qualquer ambiente, público ou privado, há ainda uma situação de desigualdade. E muitas de nós não percebemos. Por que eu vou falar isso? Primeiro, eu quero só terminar a palavra do que eu vim pensando, que é a coragem. E foi muito bem representado aqui, porque para ser mulher e exercer todos os direitos que estão previstos na nossa Constituição, que são direitos nossos, nós temos que ter coragem. E eu não conheço uma mulher que não é corajosa. Todas somos muito corajosas. E quando nós estamos juntas, essa coragem parece que ela aflora, parece que ela fica muito, muito nítida para que nós possamos se apoiar uma nas outras e não estarmos uma contra as outras, como muitas pessoas acabam nos colocando nesse cenário de disputa de poder. Nós não estamos disputando poder entre nós. A mulher, ainda nos cargos de liderança, como são poucas, entendam o que eu vou falar, e eu tenho um pouquinho acredito que um pouquinho de experiência para falar sobre isso. As mulheres, elas ainda não têm a maturidade necessária para administrar o poder quando elas estão lá. Por quê? Porque é como se fosse um filho. É tão difícil de chegar lá. Ela enfrenta tantos obstáculos, ela paga tanto preço, que quando ela chega é como se aquilo fosse dela. E nada vai tirar aquilo dela. E essa administração do poder, muitas vezes, vem também com vários ataques dos homens que acabam se incomodando, de mulheres que ainda não conseguiram chegar lá, não porque ela não é capaz, porque ela não conseguiu ter muitas vezes essa coragem que nós estamos falando aqui para chegar lá, porque todas nós somos capazes. Todas nós merecemos estar nesses cargos. Todas nós merecemos estar onde nós queremos estar, e não onde querem que nós estejamos. Nós que vamos determinar onde nós queremos estar. Porque se a mulher quiser ser do lar e for uma escolha dela, ela vai ser do lar sendo uma escolha dela, sem que ela precise dar satisfação por isso, ou pagar algum preço por não estar no mercado de trabalho, porque foi uma escolha dela. Apesar que eu sempre acho que a mulher tem que estudar e ter a sua independência, que você nunca sabe o dia de amanhã. Mas, se foi uma escolha dela naquele momento, ok, é a escolha dela. Porém, se a mulher quer ir para a rua e trabalhar, exercer cargos que têm estereótipos masculinos e que vai ser mais difícil para ela, também é um direito dela, ela precisa ser apoiada. E quando ela chega no poder, ela entende que aquilo lá é a maior conquista da vida dela, que é muitas vezes, e é como se aquilo ficasse algo de poder entre ela e o espaço e o cargo, e não entre ela e o bem que ela pode fazer e transformar na sociedade, exatamente pela força contrária que ela é testada diuturnamente. Se der errado, ela paga não só por ela, por todas nós. E como eu exerço essa questão de redes sociais, eu acabei tendo essa representatividade aí um pouco mais popular, quando me atacam, e atacam bastante, quando me atacam, não estão atacando a Gabriela. Foi uma coisa que eu percebi do ano passado para cá. Porque são questões que às vezes não dizem de respeito à minha pessoa física, até as minhas características físicas, não. O ataque é contra as mulheres que abrem portas para outras mulheres. O ataque é contra todas nós. E isso ficou muito nítido para mim em várias questões de casos que eu participei, de casos que eu comentei na imprensa, na mídia. Não é o ataque à Gabriela, é o ataque às mulheres. Por isso que temos que tomar cuidado para não entrarmos nessa de atacar a mulher que está defendendo direitos nossos, mas sim se unir a essa mulher. E quando há o elogio, o reconhecimento à minha pessoa, não estão elogiando a Gabriela. Estão elogiando a conquista dos direitos das mulheres e os espaços que essas mulheres estão cada vez mais derrubando portas para passar todas juntas. E isso é muito significativo. Hoje, quando eu estava vindo para cá, uma colega falou, estou indo para o Rio falar sobre a questão da mulher. Nossa, essa questão do movimento, olha só, Adriana, essa questão dos movimentos das mulheres pegou, né? Falei, nossa, você acha?
Acho que a gente ainda está pegando. Vai pegar, mas vai pegar bem mais forte. Poxa, pegou, isso daí já está vindo, já é uma questão histórica, cultural de muito tempo. Mas veja como é importante. Pegou. Mas veja como é importante a visibilidade. Veja como é importante a voz das mulheres unidas, a internet, as redes sociais. E isso nós devemos a todas as mulheres que nos antecederam, mas tem uma questão em específico que eu queria chamar a atenção aqui. Eu sou promotora de violência contra a mulher, então eu sempre acabo puxando para esse lado. Mas é importante também, que a Adriana colocou no início da abertura, que falar sobre mulheres em cargos de liderança, nós não podemos sempre atrelar às questões da violência contra a mulher. As mulheres, senão a gente vai fechar no estereótipo de que a mulher só trabalha com a violência doméstica, com a violência contra a mulher, com questões de gênero, ou é professora, ou é a cuidadora, ou é situações de acolhimento. Não, a mulher pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar na tecnologia, ela pode estar na matemática, ela pode estar no espaço, ela pode estar na ciência, ela pode estar na polícia, que eu faço um elogio e uns cumprimentos às policiais que estão aqui presentes. Ela pode estar onde ela quiser e pode falar da mulher nesses espaços sempre, para que nós tenhamos essa multidisciplinariedade das questões de gênero em todos os setores da sociedade. Isso é muito importante. Mas como eu trabalho com violência contra a mulher, eu não posso deixar de fazer aqui uma reflexão. Quem éramos antes da Lei Maria da Penha? Nós tínhamos, vamos fazer uma reflexão, são 13 anos. Nós tínhamos todos esses direitos que nós temos hoje reconhecidos. Nós tínhamos todos esses direitos que nós temos hoje visibilizados. Nós tínhamos todos os dias notícias da violência contra a mulher escancarados em todos os jornais, mídias, canais de televisão, como hoje. E da forma como está sendo noticiado hoje, sem muitas vezes, algumas têm, a justificativa da violência, a culpabilização da mulher. Nós tínhamos, e isso é o que eu tento mostrar, a observância do lado positivo da mulher que denuncia, porque você fala, denunciou, teve a protetiva, foi lá e matou a mulher. Não. Isso é um ou outro caso que a mídia coloca na televisão. E os casos daquelas mulheres que têm a protetiva na mão, em que o Ministério Público atuou com eficácia, em que o Judiciário concedeu uma medida protetiva, deu uma sentença condenatória, e nós tivemos um aumento de condenações, de casos de prisões por violência contra a mulher, evitando mortes evitáveis. Nós tínhamos isso antes. Nós, mulheres, tínhamos o direito de pleitear todos os direitos, sem ter vergonha, sem ter julgamento social, como tínhamos antigamente? Ou nós já estamos vários passos à frente do que éramos antes? E a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa visibilidade para essas questões de mulheres nos espaços de poder. Por quê? Porque quando nós começamos, isso aconteceu comigo. Quando eu falava assim, a senhora já sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher? Imagina. Não, nunca. Se fosse comigo. No primeiro momento, a gente fala isso. Quando nós começamos a trabalhar com a questão da violência contra a mulher, entender toda a evolução histórica da conquista dos direitos das mulheres, prestar atenção em todos os cenários que nos é apresentado no dia a dia, que nós fazemos parte também, com um olhar de gênero mais sensível, como se fosse aquele Google Glass que você olha e já enxerga o outro lado, você fica até um pouco chata, mas também dá um desconto. Você começa a perceber situações em que você sofre, sim, discriminação, preconceito por ser mulher. E aí você começa a ficar extremamente preocupada, porque você faz um trabalho para fora da sociedade, você fala para fora o que tem que ser feito, como que a mulher busca os seus direitos, como que ela denuncia, e você entra na sua própria casa e você percebe que dentro de casa você não está fazendo a mínima diferença para os direitos das mulheres. E isso tem um reflexo importantíssimo para nós, mulheres, todas as mulheres, em qualquer lugar que ela trabalha, e para a sociedade. Porque se nós formos ver
Por que nós falamos tanto de mulheres em cargos de poder, mulheres na liderança, não tem mulher, a representatividade? Por quê? Qual que é o X da questão? Só porque eu quero estar lá, como minha irmã falou, ela falou que eu ia falar dela, né? Eu vou falar. Só porque ela falou, eu quero que as minhas filhas me venham desembargadora. E é muito isso, é a representatividade que importa. Ela quer ser exemplo para que outras mulheres tenham os mesmos exemplos. Nós tínhamos qual exemplo? Nosso pai, que é juiz. Tanto é que quando eu fiz 15 anos, eu queria uma gravata. Porque eu via ele, em que pese minha mãe ter sido advogada, mas eu queria aquele cargo. Ministério Público, Judiciário, aquele cara. A nossa representatividade era masculina, por maior que fosse a influência feminina da nossa família na nossa vida. Isso já é uma questão de falta de representatividade, porque você vai pensar, como foi dito aqui, eu não vou conseguir, porque eu tenho que primeiro provar que eu sou competente, para depois provar que eu posso estar lá. É um duplo desafio. É um duplo desafio. E qual é o X da questão, da representatividade? Por que as mulheres querem estar em cargos de liderança? Ou devem estar? Primeiro, fala bem objetivamente, porque a professora já tinha falado da outra vez, de uma forma um pouco mais acadêmica, mas objetivamente. Primeiro, é um direito de qualquer mulher estar num cargo de liderança. E não pode ter vergonha de falar, eu quero estar lá, eu quero me candidatar a ser deputada estadual, a ser vereadora, a ser prefeita, eu quero me candidatar dentro do Ministério Público a ter algum cargo de liderança e de poder. Qual é o problema nisso? É um direito da mulher ter o pleno desenvolvimento de todas as suas capacidades intelectuais. E se nos der a oportunidade, nós vamos mostrar que nós somos tão ou mais capazes, como tem poucos homens aqui, eu vou falar, do que os homens. Porque é um direito nosso. E essa questão de que nós temos aí uma pouca maturidade com o poder, ainda faz com que nós tenhamos uma vantagem. Aquela é a nossa missão de vida. E quando uma mulher se dedica de tal forma a transformar o mundo, ela tem um poder muito grande nas mãos, que se alguém me perguntar de onde vem, eu não sei. Eu acho que Deus é mulher e brasileira, então esse poder vem de Deus, da deusa. Porque nós conseguimos conquistar qualquer coisa que a gente quer, mas com muita dificuldade. O preço é muito alto. Esse é o primeiro objetivo. Direito de todas nós, a luta por justiça. Qual que é o segundo? A sociedade feminina. As mulheres, elas merecem se ver representadas em todos os setores. Aquela menina que nasce merece ver uma mulher como presidente da República. E aqui eu não vou falar de nenhuma ideologia política, por favor, é uma questão de representatividade. Por enquanto, em quantidade, não em qualidade. Em números, em representatividade. É um passo que nós vamos dar a mais. Depois são os outros passos. Mas a representatividade é importante. A mulher negra que não se vê representada em nenhum espaço de poder, no sistema de justiça principalmente, ela tem o direito de se ver representada, sim, porque poucas oportunidades para as mulheres negras são dadas no Brasil, em que pese a nossa população seja majoritariamente negra. Isso é uma vergonha. E ninguém olha para isso. Eu não me sentia discriminada, porque eu estava olhando só para mim. A partir do momento que eu fui reconhecendo como promotor os meus privilégios, aumentou a minha responsabilidade social, aumentou a minha necessidade de transformar o mundo ao meu redor, e não o meu próprio umbigo. E foi aí que eu comecei a perceber as diferenças sociais, as desigualdades sociais, principalmente com as mulheres e principalmente com as mulheres negras. Direito dessas mulheres se verem representadas na política, no judiciário, no Ministério Público, na advocacia, na polícia, em todos os setores que ela quiser, para que ela saiba que ela possa estar lá e não queira uma gravata de aniversário. Se ela quiser também não tem problema, mas não por falta de opção, sim por escolha. Sim por escolha. E a terceira é da sociedade de uma forma geral. A sociedade, ela merece um serviço público de qualidade. Um serviço público de qualidade é um serviço público que atende à demanda da sociedade. E a demanda da sociedade brasileira é o quê? O que nós mais temos no Brasil? Samba, futebol, carnaval, Timão, Corinthians, vocês estão aqui na época do Flamengo, né, que ganhou do Timão ontem, do Flamengo. A diversidade.
O Brasil é o país da diversidade. Nós temos que ter um serviço público de qualidade para atender a demanda da sociedade brasileira, que atenda a diversidade, com todos os setores pensados, para você não dar uma decisão que você fere uma pessoa negra, para que você não faça um produto para o público, aí o setor privado, que você acabe, de qualquer forma, discriminando ou excluindo da sociedade uma menina negra quando você faz só bonecas brancas, ou quando você faz diferenciações de gênero de modo a excluir as meninas de determinados brinquedos e os meninos de outros. E isso faz um sentido grandioso, porque isso traz representatividade, confiança, credibilidade, participatividade, inclusão, que é o que mais falta na nossa sociedade, em que pese tudo que nós estamos fazendo. Eu tenho 5 minutos, então agora que eu vou começar. Porque eu sempre me empolgo aqui, é só uma breve introdução, mas eu já vou terminar. Eu quero só mostrar para vocês, como promotora de justiça, um cenário do como estamos em 2018 no Ministério Público Brasileiro. Nós temos um total de 13 mil praticamente promotores, procuradores de justiça. 7.802 homens, 5.219 mulheres. Até aqui está tudo bem. 40% de mulheres. Nós estamos quase chegando lá. Agora, nos últimos concursos em que nós tivemos um pedido de mais mulheres nas bancas examinadoras, por 3 motivos, desembargadora, que eu falei aqui. Primeiro, o Ministério Público de São Paulo, do Rio, de Minas, não tem uma mulher competente para estar na banca para avaliar quem serão os próximos promotores de justiça? Só o homem que avalia, só tinha homem nas bancas. Não, a mulher tem que estar lá, porque nós temos muitas mulheres competentes. E quem se vê representada, aquela menina que está lá prestando concurso, ela vai se sentir representada tendo só homens na banca, ou ela pode se sentir um pouco mais confortável em tendo mulheres sentadas na banca que passaram pelas mesmas situações que ela? Isso é importante. Quanto mais mulheres na banca, fizemos esse estudo, mais mulheres passam nos concursos. E nesse último nós tivemos o maior número de mulheres na banca examinadora, nós tivemos o maior número de mulheres aprovadas. Mas teve um detalhe importantíssimo. O maior número de mulheres aprovadas nos primeiros lugares. O Ministério Público é dos homens? Carla, o Ministério Público é uma carreira masculina? Como a sociedade enxerga a nossa instituição? E aqui eu fiz uma parada geral do sistema de justiça. Vejam, eu falei tanto da gravata, concurso para promotor de justiça substituto. Passa batido, porque são viés inconscientes de masculinidade tóxica que vai impedir aquela pessoa de falar inconsciente. Já é difícil o concurso, ainda você vê aquilo e fala, meu Deus. Assim, a sociedade se inscreve num concurso, se inscrevia, que eu fui lá falar. O mundo é dos homens? Reuniões. Uma mulher, nenhuma mulher. Posses. Uma mulher, nenhuma mulher, nenhuma mulher. Onde estão essas mulheres? Somos invisíveis? Vocês estão enxergando mulheres aqui? Eu enxergo várias mulheres aqui. Nenhuma de nós é invisível. Fizemos algumas metas para conseguir alcançar o mínimo de representatividade. Criamos uma diretoria da mulher, para falar sobre a mulher, mostrar a história da mulher no Ministério Público. Pode parecer pouco, mas traz uma essência, porque tem muitas mulheres maravilhosas na carreira que nunca tiveram uma visibilidade e voz para mostrar o que elas fizeram. Porque elas não estão, como foi dito aqui, à noite na mesa do bar, fazendo alianças políticas, conversando sobre política institucional. Não tem nenhum problema os homens fazerem isso. Só que as mulheres têm que estar incluídas. Porque senão vão ficar sempre alianças entre os homens e as mulheres não vão conseguir ocupar esses espaços. São principalmente feitas nos jogos de futebol. Por isso que eu comecei a aprender um pouquinho sobre futebol.
Segunda meta, fizemos um ofício na CONAMP para a criação da diretoria da mulher, da comissão da mulher, na CONAMP, no âmbito nacional, que foi também um espelho que a Associação dos Magistrados Brasileiros criou lá. Eu fui falar à época com o doutor Jaime. Meta 3, Conselho Nacional do Ministério Público. Pedimos um levantamento. Nós não sabíamos quantas éramos, quem éramos, onde estávamos e onde podemos estar. Foi feito aquele levantamento que eu mostrei para vocês no começo. Nós não tínhamos esses números. Depois nós fizemos uma audiência pública com mulheres para discutir o papel das mulheres ou as mulheres no Ministério Público. Só quero fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer para minha colega Carla. Alguma vez teve alguma audiência pública para falar sobre os homens no Ministério Público? Se teve, não me chamaram. Comitê de Gênero Institucional. Pedimos a criação de Comitê de Gênero Institucional dentro das Procuradorias de Justiça para falar também sobre a questão da mulher, sobre a questão da representatividade. E criamos também o Movimento Nacional de Mulheres do MP, um grande movimento que hoje em dia é considerado o maior movimento do Brasil de mulheres das carreiras jurídicas, com mais de 500 promotoras e procuradoras de justiça, procuradoras da República unidas num único objetivo: representatividade e valorização da mulher no sistema de justiça. E esse é o raio-x do movimento. Conseguimos algumas coisas com isso? Sim, levantamentos de dados. Eu percebi que o ano passado teve um maior número de mulheres se candidatando a esses cargos internos, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, diretorias das associações, presidências das associações, órgãos internos. Para mim, foi um grande boom de mulheres se candidatando. Por isso que eu falo, parecia besteira falar do livro, da história da mulher, não. A mulher se encorajou. Lembra que eu falei a palavra coragem? Todas nós temos, mas ela precisa de um start. E esse start dá quando você se enxerga numa outra mulher. E vê que você também pode, e você também quer, e você também consegue. Não com uma forma de invejosa, como uma forma de inspiração e incentivo a outras mulheres. Conseguimos muitas coisas? Muitas. Mas precisamos muito conquistar. 2 semanas depois de várias conquistas que nós tivemos, fomos num evento e tivemos isso. Isso. Mas não tinham mulheres para representar, e tem razão. Aí eu perguntei para minha filha Camila, aquela foto, porque eu ia no dia seguinte da palestra naquele evento. Eu falei, eu não vou. Aí minha filha que acompanha, eu entrei no Ministério Público, ela tinha 3 anos, eu estudava amamentando a Camila. Nossa, mãe, não sei nem o que falar. Absurdo, retrocesso, machismo e patriarcalismo. Tipo, seu trabalho não vale nada? Olha como a sociedade enxerga. Meus filhos, Felipe, de 10 anos, injustiça, por que só tem homens? É machismo. Para eles parece que o homem é mais importante que a mulher. Mãe, vai lá e mostra o que você é mulher. O Arthur, 8, machismo total. Eles não ligam para isso. Precisava de pelo menos 3 mulheres. Ele fazia assim com os dedinhos. Mãe, eu não te disse, eu disse 3, eu disse que pelo menos 3. Uma aqui, uma aqui, uma aqui no meio. O Brasil só de homem não vale nada. Nossa, o Brasil tem homens e mulheres. Só vai, mãe. Porque eu vou, não vou. Mas vejam um adolescente, uma adolescente e 2 meninos, que já têm dentro deles um viés e um olhar de gênero, porque eu trouxe para cá, porque faz parte, não é só da mãe, não. Da mãe, do pai, da professora, quem trabalha com educação, em qualquer setor, já trazer essas questões de desigualdade entre homens e mulheres para as crianças, para os meninos, porque são eles os homens de amanhã, e são eles que vão abrir portas para outras mulheres passarem. Por isso que isso é mais importante do que qualquer outra coisa, esse olhar para que eles nunca, eu sempre falo, nunca quero que a minha filha sofra violência, mas eu nunca quero que o meu filho seja um agressor e um homem que impeça qualquer mulher de exercer o pleno direito que ela tem. Essa é a minha contribuição para a sociedade, mais do que ser promotora de justiça. E aí, qual que seria a solução? Para fechar com chave de ouro, para vocês não ficarem com
um olhar negativo. Tem solução. Trazer os homens para o debate. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro, porque é um problema que também diz respeito aos homens. Segundo, que a maioria da liderança está na mão dos homens ainda. E vai ficar por algum tempo, mais ou menos uns 20, 30 anos, até conseguirmos, 44 até conseguirmos uma igualdade, pelo menos no sistema de justiça. E esse homem que vai dar as decisões, que vai dar o ato de que pode mulher, que deve ter mulher, de que vai abrir a vara de violência doméstica, que vai, como vocês até falaram aqui, e eu percebo também isso no Ministério Público de São Paulo. Esses homens têm que ser sensibilizados e capacitados para que eles possam entender os benefícios da igualdade de gênero institucional. E eles vão abrir portas para outras mulheres. Por isso é importante trazer os homens para o debate. Quando um homem começa a falar de questões de gênero, todo mundo para ouvir. É impressionante. Eu tenho um juiz agora que adorou a causa, está fazendo um monte de coisa, o doutor Mário Assunção, que estou levando ele comigo em todos os lugares, que ele começa a falar, todo mundo para e fica prestando atenção. E aí eu vou lá conseguindo o que eu quero, faço aqui, falo ali, pronto. Que é impressionante, é uma questão de... A sociedade se sente mais representada quando um homem está falando do que quando uma mulher está falando sobre um assunto que não diz respeito a ele. Chama atenção. Engajamento dos homens, nós fizemos vários debates, trazendo os homens para falar o que vocês estão fazendo, qual que é o seu papel colaborando com a igualdade de gênero, com a promoção, com a violência contra a mulher. Ó, o Obama fazendo várias coisas. Por que você deve lutar pelas mulheres? O médico ganhou o prêmio Nobel. As mulheres são o futuro da humanidade. E aqui eu vou deixar, só para uma próxima oportunidade, mas para vocês entenderem, que tem a meta 7 e 8, que são as mais importantes. A 7 é nós debatermos sobre cota versus merecimento, meritocracia versus competência. Nós não podemos falar que a mulher tem que estar lá porque ela é mais sensível, porque ela é multitarefa, porque ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e o homem só tem uma caixinha aqui, a mulher tem várias caixinhas que vão abrindo, ela está aqui assinando uma coisa, já está lá lendo o processo da outra, já está ditando para a advogada, já está despachando. Isso não faz da mulher mais competente. Isso são características da mulher, que não é por isso que ela tem que estar lá. Ela tem que estar lá porque ela é competente como homem. Essas características não nos legitimam a estar lá, porque tem mulher que não é. Tem mulher que muitas vezes não tem essas características, e aí nós estamos tirando ela do local que ela deveria estar e merecia estar. A competência ela é da pessoa, seja homem, seja mulher. O resto são características, assim como nós somos multitarefas, nós somos mais sensíveis, os homens muitas vezes são mais objetivos, os homens muitas vezes são mais frios em determinadas decisões, e esses dois polos têm que estar em conjunto nessas decisões. Por isso que é necessária a diversidade. Não estar lá porque a mulher tem um olhar mais sensível, então ela tem que estar lá. Não, nós temos que estar lá porque é um direito nosso. O olhar sensível é algo a mais que nós vamos acrescentar ao nosso serviço e a tudo que nós fazemos. E o fortalecimento de base. Desde cedo, as meninas, as mulheres que ingressam no serviço público, nos cargos, em empresas, escritórios de advocacia, elas têm que ter um fortalecimento de base. Desde o início, não pode afastar essas mulheres. Desde quando elas ingressam, já tem que fazer cursos de liderança, trazer elas para os debates institucionais, porque se ela afasta muito, ela vai ter filho, ela não vai conseguir conciliar. Se ela já tiver filho, vai ficar cada vez mais difícil. Ela tem que conseguir ter uma flexibilização de horários, que isso vai ser dado pela direção, pela liderança, para que ela participe sempre de todas as discussões. Porque se ela se afastar, quando ela volta, os homens não se afastaram. Eles já estão 10 anos na nossa frente. Aí nós vamos ter que mostrar a competência, a sensibilidade e correr contra o tempo que nós perdemos, enquanto nós fomos, por uma questão histórica e cultural, afastadas da onde nós deveríamos estar desde sempre. Esse é um grande segredo. Eu não sei se vocês lembram aqui da Carmen Lúcia, quando ela foi falar sobre... Estava falando que ela foi interrompida, e isso eu sempre trago para mostrar que as mulheres acabam, muitas vezes, sendo interrompidas, muitas vezes sendo humilhadas ou
acabam sendo desprezadas quando elas estão mesmo exercendo cargos de liderança. Isso é muito importante para que nós possamos desconstruir mitos e estereótipos. Vou para o final, para nós sabermos, só aqui, quando uma mulher é proativa, é criativa, quer estar na política, quer liderança, quer estar em cargos de poder, o que ela é? Como a sociedade enxerga essa mulher? Muitas vezes, a louca, a centralizadora, aquela mulher que abandonou filho, família, por uma vaidade pessoal, ela só quer aparecer. O lugar da mulher é em casa. E quando o homem é um cara que pensa em tudo, que está à frente das questões das mulheres, que tem uma liderança nata, que ele consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que ele viaja todos os dias, coitado, ele ficou longe da família, só vê a família uma vez por mês. Mas ele quer ser o cara mais importante, ele quer ser o político, ele quer ser o líder, ele quer ser o CEO, ele quer ser tudo. Esse homem é visto como louco ou centralizador? Ou ele é visto como o quê? O cara. Mas nós estamos aqui diante de muitas mulheres que são as minas. Vou terminar só para mostrar para vocês o seguinte. Representatividade importa? Essa menina parou na cadeira de rodas, na frente de um cartaz que estava no metrô, em que ela se viu com uma cadeira de rodas. A reação dessa garota de 4 anos se deparando com o outdoor da Ulta Beauty. Bem, Ulta, vocês absolutamente pararam a minha filha no seu caminho de volta hoje à noite. Foi hipnotizante vê-la parar, se virar e olhar para o cartaz. Então, obrigada. Representatividade importa. É a mãe da menina falando. Lembra da gravata? Vamos sempre ter esperança e coragem, porque esse foi o concurso da magistratura na França, uma mulher. Alguma dúvida que o futuro é feminino? Muitas mulheres no poder, muitas mulheres conquistando seus espaços, vários movimentos contra o assédio sexual e o assédio moral contra as mulheres no trabalho, que tiveram uma grande repercussão internacional, índices de violência que cumprem as mulheres que estão nos cargos de liderança também encararem. E aqui, era uma menina que tinha um sonho, que era viver uma vida livre de violência e ter portas abertas para ela. Só que ela via só um homem de gravata na frente dela. Mas essa menina lutou, essa menina estudou, e essa menina conseguiu ser promotora de justiça e abrir portas para outras mulheres. A única coisa que eu quero é que nós nunca deixemos de sonhar e de acreditar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Essa menina sou eu, em homenagem aos meus pais. Muito obrigada.